Vamos acabar logo com esse mito ou confirmar o mito? Será que os opostos se atraem? Pois é, muito dessa crença de que os opostos se atraem, eu chutaria que nasce um pouco de uma tentativa das pessoas e dos casais justificarem ou tentarem explicar algumas diferenças de personalidade, algumas diferenças às vezes problemáticas, quase inconciliáveis, e, e aí criou-se essa ideia de que os opostos se atraem. Em alguma medida, isso tem alguma verdade no sentido de que, às vezes, no relacionamento amoroso, a gente pode procurar num parceiro, numa parceira, na pessoa amada, algumas características que faltam pra gente, como se fosse uma compensação psicológica. Então eu acabo admirando numa outra pessoa uma característica que me falta como ponto forte. Mas não necessariamente isso acontece. E não necessariamente isso é o que atrai, e não necessariamente isso é o que mantém um relacionamento vivo. Eu até falo isso um pouco no meu livro. Não estou fazendo jabá, não, mas eu já falei, né? Muitas pessoas não sabem que eu sou autor desse livro. Relacionamento para Leigos. Olha aí, Relacionamento para Leigos. Eu falo muito, entre vários assuntos, né, do livro, eu falo sobre essa questão de relacionamento e de complementação de personalidade. Uma das coisas que eu falo, entre várias no livro, é que às vezes os opostos podem ser uma coisa que ajude e uma coisa que atrapalhe. Muito bem. Quando as diferenças ajudam, elas são como se fossem complementações. Então uma pessoa é mais prática, outra é mais imaginativa. Então de repente elas se ajudam nesse sentido. Agora, às vezes a diferença acaba sendo um problema e vira uma oposição. A pessoa prática fica exigindo que a pessoa imaginativa venha mais para a Terra, e a pessoa imaginativa fica se justificando e dizendo que a pessoa prática tem que viajar um pouco mais, pensar um pouco maior e parar de ser uma pessoa meticulosa ou mesquinha que fica pensando só nas coisas práticas e não vê o quadro todo. Então, às vezes as diferenças, as oposições podem ser uma vantagem, dependendo de como o casal articula, ou pode ser uma grande oposição e uma guerra. E também o que pode acontecer é que as semelhanças podem atrair. Então existem coisas em que a semelhança atrai, como no caso das similaridades. Então duas pessoas de temperamento mais tranquilo, mais calmo, elas podem se ajudar muito nesse sentido. Elas valorizam a temperança, a frugalidade, elas querem viver a vida de uma maneira mais suave, às vezes mais caseira, sem grandes estardalhaços, emoções e altos e baixos. Isso pode ser uma coisa que ajude muito esse casal. Ou às vezes a semelhança pode ser um grande problema e um grande congelamento, porque às vezes o casal pode ser tão parecido, mas tão parecido, tão parecido, que eles parecem a mesma pessoa. E às vezes, não estou dizendo que é sempre, essa semelhança excessiva pode criar um tipo de congelamento daquelas contradições interessantes que podem apimentar a relação. Aliás, se você não viu o vídeo sobre libido, o que melhora a libido de um casal, assista, eu vou colocar no final desse vídeo para você assistir, porque eu acho que é bem legal. Então, deu para entender que as diferenças, os opostos podem se atrair, mas podem não se manter e podem se manter. As semelhanças podem atrair, podem se manter, podem não se manter. Ou seja, não tem essa história de que os opostos necessariamente se atraem. Esse tipo de coisas são mitos que a gente acaba criando, mas na prática existem 1000 maneiras pelas quais as pessoas podem se atrair.
Alguns casais que eu acho interessante de descrever aqui a respeito de diferenças. Por exemplo, os submissos e os controladores. Os submissos acabam sendo aqueles casais em que um parece que está sempre mandando, dizendo, falando o que tem que fazer, e o outro está sempre, sim, 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 eu tenho que fazer, por favor. Parece uma relação meio pai, filho, meio patrão, empregado. É uma coisa muito curiosa. Às vezes funciona, às vezes não funciona em nada. Outro tipo de casal de opostos são os conservadores e os questionadores. Então, um quer que as coisas sejam do mesmo jeito que sempre foram, tradicionais, que ninguém questione muitas coisas, eles querem manter a segurança da vida do relacionamento. E o outro é mais questionador, ele pergunta mais, ele é mais inconformado, mais indignado, mais fervoroso, ele quer entender, ele não se acostuma com as coisas como elas são, revolucionários. E às vezes são coisas interessantes, porque um puxa o outro segura um, mas às vezes também pode ser um grande problema, porque um acaba estressando muito a característica mais conservadora do outro, e o conservador acaba ficando soando patético para o questionador. Outro casal que eu falei aqui é o prático e o imaginativo. Então, prática é aquela pessoa mais pragmática, vai pagar conta, guarda, cuida das finanças, resolve assunto, pega os filhos na escola, e às vezes o outro é mais imaginativo, então fica viajando na maionese, pensando sobre a vida, a existência do universo, as coisas, os seres, a razão de viver, a vida, a morte. E aí fica lá naquela piração. E na vida cotidiana isso pode ser um grande barato, porque o prático pode se inspirar no imaginativo e o imaginativo pode aprender a colocar um pouco mais a mão na massa com o prático, mas pode ser também uma bomba, porque o imaginativo pode se sentir muito pressionado pelo prático e o prático pode achar o imaginativo um pessoal meio bundona, meio que não reage na vida e que não põe a mão na massa de fato. Outro tipo de casal é o racional e o emotivo. Então é mais frio, mais calculado. Eu até falo isso num dos vídeos da teoria de personalidade, né? Também vou deixar aqui no link no final do vídeo. Mais filosófico, mais pensador, analítico, ele olha as coisas, ele quer pensar, ele quer entender a estrutura da coisa antes de fazer. E outro mais emocional, faz e diz e pensa e quer falar do que eu te amo ou não te amo. Aquela coisa linda, expressiva. Isso pode ser interessante porque o racional pode ficar um pouco mais afetuoso e o afetuoso, o expressivo, o emotivo, pode ficar um pouco mais ponderado nas manifestações. Mas também pode criar aquela tensão problemática de um achar que o outro é um desequilibrado e o outro achar que um é uma pedra de gelo e que não se importa com nada. E nem sempre é verdade. E uma outra dupla também que eu queria falar é do intimista e do conectivo. O intimista é aquele que prefere as coisas mais em casa, menos pessoas, um pouco mais de privacidade, precisa dos horários, fazer as coisas. E outro que é conectivo, parece que precisa estar com um monte de gente, com um monte de amigo, com família, papagaio, periquito, cachorro, aquela coisa louca. E isso pode ser interessante, porque o intimista pode se beneficiar de uma personalidade mais conectiva para sair um pouco da casca do ovo ali, do mundo, do castelo, da torre de marfim. E o conectivo também pode aprender a se tranquilizar um pouco mais, preservar um pouco mais os limites, que às vezes é difícil para o conectivo, mas também pode ser uma bomba, porque o conectivo pode achar a pessoa intimista muito mosca morta, muito fechadinha no mundinho dela, e o intimista pode achar o conectivo muito maluco, muita falta de limite, todo mundo entra na casa e sai na casa, e aquilo pode ser muito desgastante para a personalidade dele. Então, para vocês perceberem como os opostos podem se atrair, podem se manter e podem não se atrair, e podem, na verdade, criar repelência a longo prazo na relação. Então, eu acho que esse mito não está plenamente verdadeiro.
E fala aqui nos comentários se você se percebe como esses tipos de casais que eu falei, se você percebe que seu relacionamento atual, o que já foi, funciona ou funcionou, ou não funcionou por conta dessas diferenças de personalidade. Se você gostou, dá um curtir. Se você não gostou, também comente aqui para poder entender. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe as pessoas entenderem se as diferenças de personalidade, as coisas, as semelhanças são pontos de atração ou de repulsão. E me siga nas redes sociais, no Instagram, na fanpage do Sobre a Vida, que é o sobreavida.com.br, lá a fanpage Fred Matos Sobre a Vida. Se você quiser entender mais sobre relacionamentos amorosos, inteligenciaamorosa.com.br, inteligenciaamorosa.com.br. E agora eu vou colocar vídeos aqui para você entender. Eu vou colocar vídeos sobre os opostos se atraem, sobre personalidade, enfim, vou colocar playlists aqui sobre relacionamento para você também se inscrever, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, abraço. Tchau, tchau.